O tema, então, que a gente definiu é o papel da bioética no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Eu me lembro que há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, quando eu comecei a enviar trabalhos para revistas que estavam em fast track de publicação de trabalhos no contexto da pandemia, eu recebi várias respostas dizendo que a bioética não era prioritária nesse momento, que a prioridade era procurar a cura da Covid. Então as revistas queriam publicar pesquisas empíricas. E eu espero que quando a gente chegar no final aqui da apresentação, vocês consigam perceber o quão equivocadas essas falas eram e o quanto que a gente precisa, talvez mais do que nunca, da bioética nesse momento de enfrentamento da pandemia. Eu já fui apresentada, eu sou advogada, né, de formação na graduação, meu mestrado é no Direito, meu doutorado é na Medicina, eu trabalho exclusivamente na área da saúde, tanto na advocacia quanto nas discussões, nas minhas discussões acadêmicas. Coordeno um grupo de pesquisa, coordeno o Comitê de Bioética da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Estou lançando agora, semana que vem, se tudo der certo, talvez o primeiro livro de bioética e Covid que a gente tenha na pandemia brasileira. E o objetivo aqui, então, é a gente conversar um pouco, efetivamente, sobre o que é a bioética e qual seria o papel da bioética nesse contexto. A bioética, um pouquinho de história para vocês. A bioética é uma área do conhecimento que surgiu na segunda metade do século passado, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve, né, tantas atrocidades cometidas na Segunda Guerra, e o entendimento com o julgamento dos médicos que praticaram as pesquisas com seres humanos no nazismo. O nazismo é muito conhecido pelo extermínio dos judeus, mas para além do extermínio dos judeus, os campos de concentração eram utilizados para receber toda sorte de pessoas vulneráveis e que eram reconhecidas pelo Estado, então Estado alemão, como pessoas não necessárias à sociedade e que, portanto, seriam descartadas. Essas pessoas, antes de serem mortas, foram objeto, e efetivamente o termo é objeto, elas foram objeto de muitas pesquisas realizadas, e a partir daí a gente tem um julgamento, onde os nazistas foram julgados, mas também os médicos que realizaram experimentações com seres humanos. O julgamento ocorrido em Nuremberg gerou um código de Nuremberg que foi uma das bases que a gente tem para o relatório de Belmont, que é a primeira grande normativa bioética, e depois vai acabar gerando várias outras normativas que a gente tem no mundo. Em 1978, a gente teve a publicação da primeira enciclopédia de bioética no mundo. É uma enciclopédia que hoje já tem várias versões diferentes, mas nessa enciclopédia, na primeira versão, a gente tem um dos conceitos da bioética como o estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e da saúde, enquanto esta conduta é examinada à luz de valores morais e princípios. Então, o que é a bioética? A bioética é uma área de conhecimento que permite que nós examinemos ou compreendamos como é que nós, seres humanos, nos conduzimos, tanto nas áreas de ciência da vida, ou seja, numa perspectiva global, quanto nas discussões de saúde. E nós examinamos essa conduta humana sempre numa perspectiva de valores e princípios. Então, a bioética, ela tem sido exortada nesse momento, convocada nesse momento, para balizar a tomada de decisão, para balizar o acesso aos recursos escassos e para possibilitar que a gente tome, nesse contexto de pandemia, que a gente não perca os nossos valores que nós construímos ao longo de todo esse tempo. Esse é o convite que a bioética tem feito para a gente. Então, a bioética, de uma forma geral, ela se divide em duas grandes partes, em dois grandes mundos. A chamada bioética clínica, que vai analisar essa conduta humana dentro de uma relação
hospitalar, né, dentro da relação médico-paciente, profissional de saúde-paciente, e nós temos a chamada bioética global, que, por outro lado, analisa a conduta humana em relação à sociedade, em relação ao meio ambiente. E, curiosamente, esse momento de pandemia, ele apresenta para a gente questões bioéticas muito contundentes, tanto na bioética clínica quanto na bioética global, que a gente vai explorar a partir de agora. Então, a bioética clínica na pandemia da Covid, o que nós temos de questões bioéticas dentro do contexto ou da grande área bioética clínica? A primeira discussão, e talvez a que esteja mais em voga atualmente, é a discussão de escassez de recursos. A gente sabe que muitos países já viveram isso e nós estamos começando a vivenciar no Brasil uma quantidade enorme de pacientes que precisam de leito hospitalar e de suporte artificial de vida, e está faltando tanto leito quanto esse suporte artificial. Então, nós estamos efetivamente diante de uma escassez de recursos. E aí a gente tem, talvez, a pergunta mais inquietante desse momento atual. Como alocar recursos escassos? Como a gente faz para decidir quem recebe o determinado tratamento ou determinado suporte artificial e quem não vai receber esse suporte artificial? A bioética vai dizer para a gente que uma das formas, ou talvez a melhor delas, da gente lidar com a questão da escassez de recursos é pensando no princípio bioético da justiça. O que o princípio bioético da justiça traz para a gente? Ele diz para a gente que nós precisamos maximizar os recursos, ou seja, a gente precisa pensar em distribuir esses recursos para o maior número de pessoas possíveis dentro de um critério de equidade. O que é o critério de equidade? E a gente tem visto muito uma discussão atual na pandemia do utilitarismo versus equidade. A doutrina utilitarista é uma doutrina que se baseia apenas e exclusivamente na ideia de que nós temos que beneficiar o maior número de pessoas possíveis. A doutrina da equidade, ela vai dizer, ok, a gente precisa tentar beneficiar o maior número de pessoas possíveis, mas nós não podemos abrir mão de tratar essas pessoas de forma igual, de dar a essas pessoas as mesmas oportunidades. O que significa que em países desiguais como o nosso, a gente já começa nessa corrida com uma desigualdade de início. Porque isso, por exemplo, né, um exemplo clássico é o sistema único de saúde, as pessoas que só se utilizam do sistema único de saúde e as pessoas que se utilizam do sistema privado. Então, não dá para a gente pensar em critérios iguais para essas pessoas, já que elas têm pontos de partida diferentes. E aí, dentro do princípio da justiça, a gente precisa pensar em qual é a melhor forma de, neste contexto, a gente garantir decisões que sejam justas, decisões que sejam equânimes. Nós temos ainda as discussões com as pesquisas com seres humanos. Estamos vendo isso com muita veemência nas discussões atuais sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. A utilização desses fármacos, ela é uma utilização, né? Esses fármacos são usados já há muito tempo para outros tipos de doença. E hoje a gente tem discutido a utilização off-label, ou seja, fora da bula, fora da prescrição, que a gente já conhece, desses fármacos para as doenças, ou enfim, para a doença da Covid-19. Qual é o problema? A segunda metade do século passado, o pós-segunda guerra, ensinou para a gente a fazer pesquisa com seres humanos. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que para a gente fazer pesquisa com o ser humano tem que consentir, e nós precisamos seguir critérios que já foram testados internacionalmente, em vários estudos, que dão segurança para essas pesquisas. E o que a gente tem visto hoje é a realização de muitas pesquisas sem utilização de critérios, mas o que ainda é mais danoso, a aplicação
de medicamentos, e a hidroxicloroquina e a cloroquina é apenas mais um deles, mas a gente tá vendo prescrição de várias substâncias. No Irã, a gente teve uma alta taxa de infecção por metanol. Nos Estados Unidos, recentemente, uma alta taxa de infecção por uso de desinfetantes, porque pessoas leigas divulgaram ou difundiram a ideia de que essas substâncias fazem bem ou poderiam curar a Covid-19. E aí a gente esquece com isso que existem protocolos de pesquisa, que não adianta a gente sair tomando tudo o que o fulano ou o ciclano falaram, porque essas questões ou esses medicamentos podem fazer mais mal do que bem. E isso na bioética a gente chama sobre o princípio da não maleficência, que é o primo non nocere. É um princípio hipocrático da medicina. A primeira coisa que a gente tem que pensar na relação médico-paciente é não fazer um mal para o paciente. E na maior parte das vezes, nós estamos usando nesse momento indicações de fármacos e substâncias cuja comprovação da beneficência ainda não aconteceu. E com isso a gente está tendo uma alta taxa de efeitos colaterais na utilização desses medicamentos. Existe também uma discussão interessante sobre o início da vida, e aí eu vou falar tanto na perspectiva da discussão sobre aborto, quanto na perspectiva da proteção da infância, porque a gente está vendo, primeiro, uma discussão sobre a utilização, a eticidade ou não da utilização de material de fetos abortados nas pesquisas que estão sendo feitas para vacinas contra a Covid-19. Então, essa é uma discussão extremamente relevante, porque se a gente pensar na parcela da população que é contra o aborto, será que é ético a gente fazer pesquisa com esses materiais, produtos de um aborto? Uma outra questão importante, nos países em que o aborto é permitido, tem se discutido se o acesso ao aborto no momento da pandemia deve ser tratado ou não como um serviço essencial. Porque se for tratado não como um serviço essencial, o aborto não vai acontecer durante esse período, já que o sistema de saúde está sobrecarregado e que a gente está tentando priorizar o tratamento das pessoas com Covid. Se a gente entender que o aborto é um direito da mulher e que, portanto, ele seria um serviço essencial, até porque a gente tem uma questão de tempo, né, do desenvolvimento da gestação, nós entenderíamos que o aborto sim, ou deveria sim ser protegido como um serviço essencial. E, por outro lado, a gente tem uma questão hoje de desenvolvimento das crianças, porque a gente sabe que especialmente a primeira infância, é extremamente importante a relação social das crianças, e as nossas crianças hoje estão todas enclausuladas, né, isoladas, em razão da quarentena. E aí a gente começa a ver em países que estão começando a discutir a liberalização, né, a abertura do país, numa perspectiva muito diferente da nossa, porque no Brasil a gente está discutindo a abertura do país sobre uma perspectiva eminentemente econômica. Mas quando a gente pega a França, a própria Alemanha, a Nova Zelândia, a China, discutindo a abertura, depois que o pico passou, depois que a grande primeira onda passou, a gente começa a ver as discussões sobre priorização da volta às aulas das crianças, especialmente voltadas à primeira infância, no entendimento de que, enquanto sociedade, essas crianças são as mais afetadas pela ausência de contato social. E aí a gente fala um pouco sobre o princípio da beneficência. A gente precisa pensar no que é benéfico, no que é benéfico no que diz respeito ao aborto. A gente tem que pensar na questão da vacina, sobre o que é mais benéfico. A gente prefere que se descubra a vacina ainda que, ou que se pesquise a vacina para uma eventual descoberta, ainda que essa pesquisa seja feita ao custo da utilização de materiais genéticos de fetos abortados, ou a gente entende que o mais importante, o mais benéfico é a preservação desse material genético. A gente entende que o mais importante nas discussões sobre o aborto é permitir a mulher que deseja abortar ter acesso ao aborto, ou
não fazer essa permissão? Todas essas questões têm permeado as discussões de bioética clínica e chegando finalmente nas discussões sobre o fim da vida, né? Sobre quão é ético, por exemplo, uma discussão que está se fazendo na Holanda e na Bélgica, quão ético é realizar eutanásia de pacientes com Covid-19, quão ético é utilizar a eutanásia para, por exemplo, retirar os órgãos desse paciente. Atualmente, a fim de pesquisa, atualmente a gente já tem na Holanda a realização de eutanásia por sedação profunda, para se retirar os órgãos ainda vivos, a fim de destinar ou a doação propriamente dita ou a pesquisa. E aqui no Brasil, país em que nem eutanásia, nem o suicídio assistido é permitido, a gente vai discutir as manifestações de vontade sobre o fim de vida, pensando se o paciente, especialmente o paciente com Covid-19, quando ele já está numa situação de incurabilidade dessa doença, se esse paciente tem autonomia, e aí a gente vai ter do outro lado da balança o princípio da autonomia, se esse paciente tem autonomia para tomar decisões sobre o fim da vida. Por exemplo, recusando o respirador, recusando a internação em UTI. E aqui, falando especificamente sobre o fim da vida, é importante fazer uma observação, na verdade, duas observações. A primeira delas, pacientes com Covid-19 são pacientes com doença, né? A Covid-19 é uma doença aguda e esse paciente é um paciente potencialmente curável, então ele não se enquadra no conceito de paciente em fim de vida. Ele pode, na progressão da doença, se enquadrar nesse conceito, mas essa correlação ela não é uma correlação imediata. Agora, nós já temos, mesmo na pandemia, pacientes que estão em fim de vida por conta de outras doenças, pacientes com doenças neurodegenerativas, pacientes oncológicos, enfim, mesmo pacientes com doenças crônicas já numa situação de terminalidade. E aí a gente vai começar a ter que fazer escolhas também sobre esses pacientes. E é preciso ou necessário já de muito tempo que a gente consiga olhar para a autonomia desse paciente e tentar dar voz para esses pacientes, para que, tanto quanto for possível, a gente consiga tomar decisões que se baseiem em critérios clínicos, em critérios médicos, mas também na autonomia do paciente e, dentro do possível, que a gente consiga respeitar a vontade desse paciente, desde que ele seja devidamente esclarecido no momento da manifestação de vontade. Por outro lado, a gente tem a bioética global. E a bioética global, ela tem sido, de alguma forma, escamoteada nessa discussão da Covid-19, muito porque quando a gente discute bioética global, a gente discute populações vulneráveis. Então, uma questão própria da bioética global na pandemia da Covid-19 é o saneamento básico. Como é que a gente vai pedir que pessoas que moram em áreas que não têm saneamento básico mantenham isolamento social, mantenham padrões mínimos de higiene, se nós, enquanto sociedade e o governo, não dão condições dessas pessoas mínimas de sobrevivência e de higiene? Inclusive, a gente já tem alguns estudos na China, na Coreia do Sul, que vão correlacionar a explosão da Covid-19, não o surgimento, mas a explosão da Covid-19 a uma série de fatores que tem a ver também com saneamento básico, porque a gente estava, né, a Covid-19 ela explodiu em uma população que era uma população pobre, que tinha muito pouco acesso a recursos que para nós, às vezes, eu costumo muito dizer isso para os meus alunos e para os pesquisadores que pesquisam comigo, é que quando a gente está sentado no conforto da nossa casa, a gente esquece que existem pessoas que vivem em situações paupérrimas, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Nós temos ainda, né, então nessa perspectiva, a gente vai ter na bioética global a discussão sobre o meio ambiente. E aí uma discussão numa perspectiva quase contraditória, porque
enquanto todos nós estamos sendo privados da nossa liberdade, essa nossa privação de liberdade tem dado liberdade ao meio ambiente. O meio ambiente tem ficado, especialmente no que diz respeito à poluição, muito mais livre do que ele era quando nós éramos livres. Então, essas questões, elas vão precisar, ou nós precisaremos repensá-las no momento em que nós começarmos a retomar para o nosso novo normal. Porque, na verdade, o normal nunca mais vai voltar, né? Aquela ideia que a gente tinha antes da pandemia, ela não vai voltar mais. Então, como é que a gente vai fazer? Se nós percebemos que o meio ambiente está melhor sem a nossa presença, né, sem a nossa presença maciça nas ruas, no consumo, nas fábricas, nas indústrias, como é que nós vamos fazer, então, para tentar proteger esse meio ambiente e, ao mesmo tempo, possibilitar que a gente exerça o nosso direito à liberdade? E aí a gente começa a ter questões muito próprias da bioética global, né, das populações vulneráveis. No saneamento básico, nós estamos falando das populações vulneráveis por questões econômicas, mas nós temos populações vulneráveis como as discussões sobre raça, né, a questão dos negros. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas nós temos estatísticas bastante perversas sobre mortalidade de negros na pandemia, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Ontem saiu uma reportagem pesada da Folha de São Paulo, dizendo que os negros em São Paulo têm 62% mais de chance de morrerem de da Covid-19 do que o branco. Isso não tem absolutamente nada a ver com a questão racial, ou seja, com alguma questão biológica da raça. Isso tem a ver com o fato da raça negra ser mais pobre, sofrer mais discriminação e ter menos prioridade no recebimento de recursos escassos. Então, eu costumo dizer que a bioética, que a pandemia da Covid-19, ela tem escancarado dilemas bioéticos que sempre existiram e que nós fechamos os olhos já há muito tempo. Nós temos a questão dos presidiários, né? Os presídios são um foco importante de Covid-19, porque as pessoas estão encarceradas, né? Não dá para pensar em manter muito distanciamento social, quando às vezes a gente tem 50 pessoas numa cela que foi projetada para 3. Então, as questões de o que fazer com os presidiários, e aí a gente tem várias possibilidades, né, de mandar presos, conceder liberdade provisória para alguns presos, de transformar a pena privativa em liberdade, em prisão domiciliar, enfim. E aí a gente vai ter, de uma forma muito interessante, a gente vai começar a ver o preconceito escancarado da nossa sociedade, né? Que se o presidiário é alguém que eu quero ter muito longe, então imagina, eu quero mesmo que ele morra ali, confinado naquele presídio. E a gente esquece que a função principal da pena, mesmo da pena privativa de liberdade, é tentar reinserir essa pessoa na comunidade. Então, essas questões, elas têm levantado discussões bastante pungentes atualmente. A gente tem as discussões de gênero, né? As mulheres têm sido extremamente afetadas pela pandemia da Covid-19 de uma forma bastante diferente dos homens. Enquanto os homens são afetados pela doença, inclusive com uma taxa de mortalidade maior, e que também não tem nada a ver com o Y, tem a ver com o fato de que os homens, em geral, são pacientes, né, são pessoas que têm mais doenças crônicas do que as mulheres, e a gente sabe que as doenças crônicas são fator de risco para a Covid-19. Em contrapartida, enquanto os homens morrem mais de Covid-19, as mulheres morrem mais de violência doméstica. Porque e isso é um dado que beira ao absurdo, quando a gente coloca todo mundo dentro de casa, né, a gente aumenta o consumo de bebida alcoólica e a gente, com ou sem álcool, tem aumentado o número de violência doméstica. Então, o número de mulheres agredidas e de mulheres mortas pelos seus companheiros tem aumentado no Brasil e no mundo assustadoramente durante a pandemia. Para além disso, a gente tem um aumento ainda maior da carga em cima da mulher,
porque os filhos estão dentro de casa, a mulher, muitas mulheres, e a maioria das mulheres no Brasil hoje, trabalham, então a gente tem muitas mulheres que estão trabalhando e com filhos dentro de casa, e ainda cuidando da casa e cuidando do marido e fazendo todas as funções domésticas que historicamente são imputadas às mulheres. Então, no que diz respeito ao gênero, tanto o homem quanto a mulher são gravemente afetados pela Covid-19, mas em perspectivas muito diferentes. Além da gente pensar que o gênero feminino ele é um gênero prioritário nos profissionais de saúde. Não só na medicina, mas também na enfermagem, na assistência social, na fisioterapia, enfim, em todas as profissões de saúde, o que faz com que as mulheres também sejam mais afetadas, já que os profissionais de saúde estão sofrendo e muito com a pandemia da Covid-19. Nós temos os indígenas, a população indígena é uma população extremamente vulnerável, a qual se dá pouquíssima atenção no Brasil, e a gente já começa a ver o quanto que os indígenas estão sofrendo. Já temos dados de mortes em comunidades quilombolas e em comunidades indígenas. O quanto que os indígenas estão sofrendo, então, com a falta de cuidado e com a falta de acesso aos recursos hospitalares. Nós temos uma discussão bastante importante fora do Brasil sobre a imigração. Tanto os imigrantes que estão sofrendo preconceito, quanto os asiáticos, por exemplo. Os asiáticos têm sido alvo de muitos preconceitos fora do Brasil. Inclusive, na semana passada foi publicado um artigo internacional chamado Pandemia do Ódio, falando exatamente sobre o preconceito que os asiáticos têm sofrido, situações, inclusive, de agressão física no meio da rua, só pela aparência, né? Um sujeito que aparenta ser chinês, tem sido agredido no meio da rua sob a acusação de que ele está trazendo o vírus, né, o coronavírus, para aquela população. E nós temos, por outro lado, um grande número de imigrantes que estão recebendo, né, fronteiras fechadas, e estão encontrando fronteiras fechadas, inclusive os imigrantes da Síria, enfim, dos países em que a gente já tinha uma alta taxa de imigração. Nós vimos uma discussão sobre isso aqui quando o Brasil começou a fechar as fronteiras, né, sobre os venezuelanos. Então, a questão da imigração, ela também é uma questão importante. Nós também temos que ver o imigrante como uma população vulnerável. E, por fim, mas não menos importante, talvez a importância, ou seja, desses vulneráveis todos, desses contextos de bioética global, seja o tema que mais está aí na boca do povo, por assim dizer, a discussão dos idosos, especialmente no que diz respeito à priorização de recursos. A gente tem visto vários protocolos internacionais e nacionais trazendo a idade como um critério de corte de triagem, dizendo basicamente que se a gente tiver com duas pessoas com o mesmo grau de comorbidades, então uma pessoa que tem, por exemplo, 25 anos e um idoso de 80 anos, a gente daria o recurso para o jovem, porque o idoso já viveu muito tempo, então nós teríamos que priorizar o tempo de vida que o jovem ainda tem. Essa questão, ela demonstra para a gente o que se chama de etarismo ou ageísmo, que é exatamente esse preconceito contra o mais velho, e evidencia quão utilitarista a nossa sociedade é. Esquecendo ou fazendo com que a gente esqueça que, na melhor das hipóteses, e é isso que a gente deseja, todos nós seremos idosos um dia. E se a gente não protege hoje a população idosa, significa que nós não estamos nos protegendo no futuro. Faltou aqui um quadrinho da população de rua, que também é uma população extremamente vulnerável nesse momento e que precisa de muito cuidado. O que é interessante notar é que nessa perspectiva das diferentes vulnerabilidades, a maior parte da assistência que está sendo prestada a esses vulneráveis tem decorrido de atos da sociedade civil e não de atos do governo no Brasil.
Então, é como se o que o governo não dá conta, por N razões, e aqui não é uma palestra sobre política, mas que o que o governo não dá conta ou que não quer dar conta vai chegar no colo de nós, sociedade civil. Isso não está 100% errado, porque afinal de contas nós também temos responsabilidade social, mas eu também acredito que isso não está 100% correto, porque cabe ao governo, de acordo com a Constituição brasileira, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, se eu tenho pessoas que são mais vulneráveis, nós precisamos que o tratamento para essas pessoas seja feito de forma diferenciada aos menos vulneráveis. E eu termino mostrando para vocês, ou dizendo para vocês, que o mais relevante ou o maior conflito bioético no momento da pandemia ou no contexto da pandemia é o conflito entre interesse individual e interesse coletivo. Na maior parte, especialmente dos conflitos de bioética clínica, nós vamos ponderar em que medida eu vou prevalecer o interesse individual e em que medida eu vou prevalecer o interesse coletivo. Quando eu penso, por exemplo, que determinada pessoa chegou ao hospital com Covid-19 e essa pessoa manifesta vontade de receber o respirador artificial, nós vamos ter que analisar dentro de parâmetros escolhidos socialmente ou por cada instituição, já que nós estamos nos furtando enquanto sociedade a fazer protocolos e parâmetros que sejam universalizáveis no Brasil. Então, o que vai acontecer é, quando essa pessoa chega no hospital e diz, eu quero receber o tubo de qualquer forma, essa é a minha manifestação de vontade, essa é a minha autonomia, nós vamos ter que olhar para o outro lado para saber se essa pessoa diante das 100 pessoas que a gente tem e que necessitam de respirador artificial, se essa pessoa é a mais elegível a receber o recurso. A questão do interesse individual e coletivo também está muito presente nas nossas discussões sobre isolamento social. Então, quando eu penso assim, nossa, eu estou cansado de ficar em casa, eu quero dar uma volta na praça, eu estou cuidando do meu interesse individual, mas eu estou esquecendo que, ao me colocar na rua, eu acabo prejudicando o interesse coletivo inteiro, que é o interesse que todo mundo fique em casa, porque o que a gente precisa nesse momento é diminuir a pressão sobre o sistema de saúde. Nada disso é fácil, nós não temos respostas prontas e esse não é o objetivo da bioética. A bioética é uma ciência de construção de caminhos, é uma ciência de problematização e que nos ajuda, ou que tem por objetivo nos convidar a pensar nos nossos valores morais e nos nossos princípios. Eu termino, então, com Martin Luther King, dizendo para a gente que agora nós estamos diante do fato de que o amanhã é hoje. Nós somos confrontados com a urgência feroz do agora. Nesse enigma que se desenrola da vida e da história, há coisas que chegam tarde demais. Não é hora de apatia ou de complacência. Esse é um momento de ação vigorosa e positiva. Desejando, então, aqui para todos nós, que nós não nos arrependamos no futuro de não termos nos posicionado diante dessa pandemia e de não termos tentado fazer as melhores escolhas dentro das piores condições para as quais a gente está nesse momento. Agradeço muito a vocês e estou à disposição.